Esse segredo no preparo do papel amplia o seu poder criativo. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre isso. Muitas vezes a gente está com alguma dificuldade na hora de criar. Muitas vezes acontece, eu já vi muita gente embananada, olhando para a tela em branco e pensando: "Cara, o que que eu pinto?". Acontece. Principalmente quem está começando, principalmente quem não tem ainda o traquejo aí, a a temática bem definida, não está claro ainda, está experimentando, mas não sai a ideia. A ideia simplesmente não flui, não acontece, né. E eu tenho uma prática que eu, vamos dizer assim, pesquisando muito sobre história da arte, pesquisando sobre, os impressionistas, eu descobri, que os impressionistas foram dos primeiros, se não foram os primeiros, a usarem a tela branca. Por quê? Porque eles tinham uma questão muito importante para eles, que era a questão da luz. E para eles fazerem com o pigmento, criarem a simulação do efeito luminoso, eles não podiam ter uma tela que fosse de outra cor, porque o branco ele recebe o vermelho e fica vermelho. O branco ele recebe o azul, fica azul. O branco recebe qualquer cor e fica a cor, certo? Se eles usassem outra cor de fundo, por exemplo, vamos dizer que você faz um fundo azul e você coloca verde, desculpa, amarelo, fundo azul, você pinta de amarelo, vai acontecer o quê? Dependendo da diluição daquele amarelo, você vai fazer um verde. Porque o amarelo transparente sobre o fundo azul é a mesma coisa que você fazer um verde. E aí está criada a situação. Para os impressionistas, isso não era bom. Então eles começaram a trabalhar a tela branca, completamente branca. Só que a tela branca, isso aí se notabilizou e continua sendo tela branca. Você quando prepara uma tela, você faz o quê? Dá uma demão de branco, 2 demãos de branco, dá 3 demãos de branco, prepara. Tem gente que usa gesso acrílico, tinta PVA e branco, né. Eu uso, por exemplo, nas minhas, eh telas de madeira, que eu pinto muito com tela de madeira, eu uso branco, PVA branco, branco, neve, né. Só que uma coisa que eu percebi nas pesquisas, como eu falei, é que antigamente, lá para o início do Renascimento, não era assim, ninguém usava branco exatamente. O branco não era utilizado para fazer a base da pintura. É incrível, né? A base da pintura era feita a partir de uma mistura acastanhada, meio amarronzada. E aí o que que acontecia? A luz é que era tirada, você iluminava a tela, né. Você colocava cores mais claras para tirar do fundo amarronzado, do fundo castanho, os elementos. Então você, por exemplo, ia pintar a Mona Lisa, você tinha ali um fundo, vamos dizer assim, acastanhado, amarronzado, você ia iluminando. E aí a carnação, tudo e aí outras técnicas foram sendo incorporadas, né. Você fazia várias outras maneiras de você fazer, verdáceo, grisalho, tem várias técnicas acadêmicas, que eram utilizadas e ainda são por algumas pessoas mais acadêmicas. Porém, o impressionismo veio e puf, cortou isso tudo, botou tudo branco para a gente poder aproveitar toda a luminosidade e para eles, não, a gente não, para eles, trabalharem a luminosidade e trabalharem as cores puramente. O que que isso tem a ver com o preparo, do papel que amplia o poder criativo? Tem a ver que eu experimentei fazer uma base, colorida, escura, né, meio amarronzada, já experimentei fazer base azulada e descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que pintar sobre uma base que não seja branca torna muito menos, tenso
tensa a sua relação com a pintura. Por quê? Você não vai estar, ofuscado por aquele branco. Você vai estar desenhando sobre uma base mais, entre aspas, tá, mais macia. E aí, gente, tem gente que vai perceber, tem gente que não vai perceber e tudo bem. Para mim, pelo menos, se tornou uma prática muito agradável fazer isso. Preparar o papel, se eu for pintar sobre papel, ou até desenhar, hein, pode ser um desenho também, sobre um papel. Se eu preparo esse papel com outra cor, ou se eu preparo esse papel com outras cores, ou se eu mancho esse papel todo, ele se torna muito mais integrado ao que eu fizer. Em primeiro lugar, não vai ter aquele destaque que tinha quando era uma um chapado, né, branco. Você faz qualquer coisa no chapado branco, só aparece o que você fez. Agora, se você tem tudo meio manchadinho, não é bem assim. Você faz aquilo ali e as relações entre o que você fez, entre o traço, a pincelada que você fez e o fundo são mais, integradas, são menos, contrastadas. Vou mostrar aqui algumas folhas que eu preparei outro dia, porque ainda tem isso, né, você faz esse preparo de uma maneira bem, econômica. Vamos dizer que você esteja pintando uma tela. Estou pintando uma tela aqui. E aí a tela, ela ela sobrou tinta. O que que eu faço? Pego uma folha e preparo a folha. Aqui é uma folha de craft, né, ela é marrom, já é aliás, isso é outra coisa, você pode usar cores já prontas. Pega um craft, por exemplo, olha que beleza, é lindo. É muito mais macio desenhar sobre um craft do que sobre uma folha branca. Ah, acho que eu tenho uma folha branca aqui, deixa eu ver. Olha essa folha branca aqui, ó. Ó, a diferença. O craft ele é mais suave, mais leve, mais macio do que o branco. O branco, ele é mais contrastado. Esse branco nem é tão branco, hein, gente? Nem é tão branco esse branco aqui. Pois bem, mas eu quero mostrar o que que eu fiz. Olha o que que eu fiz. Um borradão, olha aqui. Um borradão. E aí qualquer coisa que eu fizer sobre esse borradão aqui, vai estar mais integrado. Você está dizendo que vai estar integrado, mas vai estar, na verdade, é perdido. Considere como você bem quiser. Na verdade, só fica perdido se você fizer realmente aquela linha única. Aí vai ficar perdido. Mas se você começa a trabalhar sobre isso aqui não te dá tanto, entre aspas, tá, medo como isso aqui. Não sei se você me entende. Medo, entre aspas, medo de errar, medo de fazer uma coisa sem proporção, medo de não dar certa perspectiva disso, de aquilo. Milhões de medos surgem quando você vê uma uma folha, uma tela branca, então aí é um desespero. Muita gente trava na hora de pintar uma tela. Acontece. E eu não culpo ninguém, acho que as pessoas têm medo de errar e a gente foi educado assim, né. E você romper com isso é uma tarefa, é um trabalho. E a arte está aí para isso, para você não se cobrar tanto. Sua linguagem, né. Você se tornar artista plástica, desenhando, pintando e começando a vender quadros em menos de um ano, precisa você ter essa dinâmica de liberdade. Você vai ficar travado o tempo todo. Tem gente que aí acaba indo para cópia, o que é o maior dos erros. Então, ao invés disso, vamos relaxar. Vamos preparar o quadro. Então, por exemplo, o suporte tem esse lado branco e tem esse lado branco preparado, certo? E tem também aqui o lado, eh, marrom, né, do craft, mas eu preparei o craft também, olha que bonito que fica também. Não é bonito? Eu tenho vários, isso tudo isso aqui foi um resto de tinta que eu preparei, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó, isso aqui, tá vendo essa textura? É que eu uso um azulejinho. Eu passei literalmente o azulejo aqui, ficou uma textura que o azulejo criou. Essas bolotinhas aqui, ó, eu não pintei o bolotinha, eu limpando, aproveitando a tinta. Olha aqui essa aqui, bonita demais. Mas você está dizendo que você vai desenhar aqui em cima? Tô, e eu vou mostrar coisas que eu já fiz.
Eu estou mostrando inclusive aqui algumas coisas, ó, isso aqui é puro branco, sem preparo. Olha aqui, ó, aqui eu tenho um desenho que eu fiz, ó, sobre um fundo, aí, um estudo, eu fiz um estudo sobre o fundo borrado, né, realmente é totalmente livre, não tem aqui, ó, um estudo do Corcovado, são estudos. E eu vou apresentar também alguns trabalhos já mais elaborados, que estão aqui, ó, olha só, olha que beleza. Ó, papel preparado, apenas isso, eu literalmente preparei o papel, olha aqui, ó, muito bonito, olha que linda essa paisagem. Um trabalho de paisagem, olha aí, outro trabalho. Isso aqui é só grafite, gente. Eu preparei com o branco e algumas tonalidades meio avermelhadas aqui, ó, e simplesmente vim com grafite, fiz um desenho de grafite, olha como valoriza, né. Olha esse modelo vivo, que legal, com a mesma textura que eu mostrei agora há pouco, lembra que eu falei que parecia que tinha uma bolinha? Mesma textura, um desenho simples, com pastel branco, giz pastel, seco, branco. Um desenho de observação de modelo vivo, tão bonito, né. Olha só essa paisagem, também pastel. O fundo está preparado, tá vendo, tem esses brancos aqui, é porque ele estava bem branco, olha só as manchas. E isso é muito interessante, porque a gente tem no nosso olho uma coisa chamada persistência retiniana, ou persistência da visão. Tudo que você olha se sobrepõe a tudo, o tempo todo. Se você está olhando para mim aqui na tela, se você olhar para o outro lado, você vai me ver em forma de luz persistente no fundo da sua retina, sobre o outro fundo que você olhar. A persistência retiniana, a gente quando faz isso daqui, isso que está aqui, do lado desse desenho, a gente está meio que simulando essa persistência, então dá um conforto, a gente sente agradável quando vê uma paisagem que tem uma superposição como essa da chama-se imprimatura, eu nem falei, né, chama imprimatura essa técnica, de você fazer uma base castanha, etcétera, chama imprimatura. Eu, chamo de queimada de tela, e para mim a queimada de tela pode ser com muitas cores, como eu mostrei aqui antes, tá. Então, a dica que fica é essa, use isso, use esse tipo de recurso, se você está com alguma travação na sua criatividade, está com alguma questão, esse é o segredo, o preparo do papel, e amplia mesmo o seu poder criativo. Vai com fé, sem medo e faz. Depois me conta aqui embaixo no comentário. Ou se tiver alguma dúvida, me pergunta.